na sala de visitas, né? Eu estou aqui com o professor Wilson e o professor Haroldo. Wilson, obrigado mais uma vez, né, por atender o nosso convite. Mais um grande evento, né, envolvendo a Secretaria, desta feita aí, os Jogos Regionais, que são jogos classificatórios para os Jogos Abertos, é isso? Isso, com certeza. Jogos regionais, onde as modalidades escolhidas através da sua condição técnica, elas vão representar a cidade, podendo se classificar com certeza, como aconteceu nos últimos 2 anos, para participarem dos Jogos Abertos do interior. Legal. Para você que está nos assistindo, os Jogos Regionais começou em 1950, em Presidente Prudente. A ideia da organização naquela época era realmente criar uma competição, né, onde se descobrisse valores para o esporte. E aí a coisa foi crescendo e os Jogos Regionais hoje se espalha por todo o estado de São Paulo, como disse o Wilson, classificatório para os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos já tem sede, né? Marília, né? Marília, vai ser Marília. Wilson, você foi um grande atleta, disputando aí, chegou no patamar maior que todo atleta deseja, né? Que é disputar a Olimpíada, que é o maior evento mundial do esporte. Qual é o teu olhar sobre isso, sobre os Jogos, Wilson? Com certeza, os Jogos Regionais como os Jogos Abertos, ele teve um papel fundamental no esporte mais ou menos umas 2 décadas atrás. Infelizmente, devido às dificuldades apresentadas, muitas vezes também a falta de incentivo para a continuidade dos treinamentos da maioria dos atletas que realmente começam a alcançar um outro nível, né? Mudar de patamar, infelizmente as dificuldades são muitas. De maneira que houve um pouquinho um decréscimo, né? Hoje, na sua época também, na nossa época, minha, sua, do Haroldo, nós verificávamos a presença de grandes atletas olímpicos, campeões mundiais, pan-americanos, participando de jogos, não só jogos abertos, jogos regionais mesmo, que eles se classificavam para a competição seguinte. Hoje já não é quase possível, são raras as cidades que têm a presença consegue levar um atleta olímpico a participar de um evento como Regionais Jogos Abertos. Você vê, diminuiu a faixa etária. Então, assim, é um pouco triste, sabe, Ulisses, porque não reflete a realidade do esporte nacional hoje. Nós estamos aguardando aí um pouco mais de incentivo, um pouco mais para poder estar motivando os jovens e poder dar continuidade, né? Porque não se vive... Você pensa no atleta, ele treinando, para ele poder treinar, ele tem que se deslocar até o local de competição, ele tem que se alimentar, ele tem uma alimentação diferente, ele tem uma vestimenta diferenciada, a questão de se é uma sapatilha, se é uma touca de natação, se é uma raquete. Então, assim, são várias as necessidades que ele passa, e se ele não tiver uma motivação maior, um projeto de lei de incentivo, se ele não tiver um Bolsa Atleta, como existia, principalmente no pessoal de alto rendimento, com certeza ele vai passar por várias dificuldades, podendo trazer ele a desistir de um sonho maior, que é chegar em um campeonato mundial, em um Pan-Americano e uma Olimpíada. Pois é. Só lembrando ao telespectador, né? Os jogos, quem participa dos jogos são a administração pública, né? São as prefeituras das diferentes cidades. E o que o Wilson está colocando realmente tem tudo a ver, né? Essa crise que nós passamos, o mundo passa, aqui no Brasil não é diferente, acaba afetando o esporte também, né? Falta recurso para a manutenção do esporte nas cidades, né, Wilson? A gente procura trabalhar com criatividade. Nós temos aí alguns convênios, entre eles com a Universidade de Guarulhos, que fornece bolsas. Então, assim, às vezes você começa a ter algumas cartas na manga para você poder facilitar a vida desses atletas. Mas a gente sabe que não é somente a bolsa de estudos, né? Eles necessitam, tem a questão do problema do transporte. E também, vamos dizer assim, né? São jovens que têm direito a curtir um pouquinho a vida também. Então, ir no cinema, ir num shopping. Então, se faz falta, Ulisses, porque a pessoa, principalmente aqueles que dedicam com afinco, muitos treinam mais de um período de treinamento, principalmente quando começa a entrar no alto rendimento. Então, muitas vezes, eles não têm como ter um trabalho meio período, ou mesmo assim algumas horas e tal. Alguns se viram, viu? Alguns são bem criativos, mas a realidade é dura para esse pessoal. Para ser um atleta hoje, uma realidade bem diferente do que foi anos atrás. Não que nós tivéssemos moleza, mas hoje o compromisso, hoje as dificuldades são bem maiores. Legal. Bom, passa o microfone aqui para o Haroldo, Wilson. Encerrou aqui o programa do Hermano, né? Aliás, um abraço ao Hermano e ao Lessa, que fazem um jornal aí do meio-dia. Eu lembrava com o Hermano do tio do Haroldo, né? Newton Evers, que tanto fez pelo esporte da cidade, né? O saudoso Dr. Newton. O esporte deve muito ao Dr. Newton. E na sequência do tio,
Está aqui o sobrinho Haroldo, que também já tem uma estrada bacana aí, né, Haroldo? Prazer em ter você aqui também, viu? Obrigado, Ulisses. Aqui só de secretaria são 37 anos. Fora Pois o tempo de capengando lá no basquete, Pois com o Altevir, com o Renzo, no ramo de bola com o Bernardes um pouquinho e no futsal com o pessoal do Esporte Joia. E hoje está à frente da Divisão Técnica de Esportes, que é a divisão responsável, né, pelas equipes de competição e responsável também pela ida desses atletas todos aos Jogos Regionais, né? Qual a expectativa aí, Haroldo? E aumentou, né? Do ano passado, da edição de 2018 para 2019, o aumento foi grande, né? Bem mais modalidades participando. Praticamente 100%, é o dobro das modalidades. Nós tínhamos um plano inicial de ir crescendo gradativamente. Sim. De 2017 fomos com 8 modalidades, no ano passado cerca de 16. Agora teve um salto grande aí, foi uma surpresa para a gente também. Fizemos todos um estudo e um levantamento para tentar fazer essa delegação subir de patamar, 12º lugar, 8º no ano passado, com diferença pequena de pontos entre o 6º, o 7º, o 6º e o 5º. Sim. Então nos dá uma perspectiva já de brigar um pouquinho mais em cima. Legal. É claro que as outras cidades também se mobilizaram. Sim. Tem um aporte financeiro que nós não temos, não temos recursos para pagar atleta hoje. Então já é o diferencial. A questão da bolsa, como o Wilson citou, é muito importante. Nós já, ao longo desses últimos 10, 15 anos, formamos na universidade mais de 200, 300 atletas bolsistas, né? E hoje nós temos um aporte em torno de 100 bolsas. É muito significativo isso. Legal. É um diferencial que a gente consegue manter o atleta, de certa forma, com uma perspectiva dele desenvolver no futuro uma profissão. E não é só exatamente cidadania. Assim, eu tenho muita gente que está não só em educação física e fisioterapia, que são os atletas que procuram mais, né? Em outras áreas do conhecimento. Olha, eu vou aproveitar essa fala do professor Haroldo para parabenizar a direção da Universidade de Guarulhos, né? Que acaba que com esse abraço, né, que ela dá aos atletas, com esse investimento, porque o atleta acaba também dando um retorno importante para a universidade, é com isso que o esporte vai sobrevivendo, né? Essa crise toda aí. Então, parabéns, né? Que outras instituições de ensino aí da cidade tenham esse olhar também, né? E possam caminhar abraçados aí à Secretaria de Esportes. Haroldo, estava vendo aqui a participação da cidade. Só fazendo um parênteses para você que nos assiste aí, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos têm, a organização da Secretaria do Estado de São Paulo. São eventos do Estado de São Paulo, do governo do Estado. O que eles fazem? Eles pegam o Estado de São Paulo, dividem em 8 regiões esportivas, né? Tem uma primeira e segunda fase. Guarulhos pertence à segunda região esportiva, que compreende basicamente Vale do Paraíba e Litoral Norte. Né? E essa disputa vai acontecer numa fusão lá entre Ilhabela e São Sebastião. Aliás, os municípios que estão se candidatando para a sede estão usando muito esse expediente, né? Dividem-se em 2, 3 cidades, acaba que a competição fica mais barata para todo mundo. No nosso caso, é o segundo ano, né? Ilhabela e São Sebastião deram as mãos aí para ser sede dos Jogos, né, Haroldo? A questão essa fusão foi bem interessante. No ano passado eles iam fazer uma inversão. Eles iam ter um maior número de jogos e competições em Ilhabela e São Sebastião ia ser a secundária. Eles iam fazer essa inversão, mas parece que por umas dificuldades de deslizamento, que foge à questão do alheia, né? Desabamentos e tal, eles tiveram que diminuir um pouquinho. Ilhabela está participando, mas vai estar um pouquinho menos, alguns locais a menos do que... Uma participação mais tímida, né, do que em relação a São... Olha, São Sebastião eu fiquei impressionado, viu, Haroldo, Wilson? Nós estivemos lá acompanhando de perto a participação de Guarulhos, nos Jogos do Idoso, que São Sebastião também sediou essa competição, e eu fiquei impressionado com o investimento que a cidade está fazendo. É o tal negócio, né? Guarulhos é uma cidade rica? Mas já foi dito aqui no programa anterior, também rica em problemas, né? E São Sebastião está... Eu fiquei impressionado realmente, só para esses jogos aqui, mais 4 ginásios sendo construídos simultaneamente, Wilson. Com certeza, é um investimento que estão de parabéns.
eles estão investindo muito na qualidade de vida do cidadão, porque quando a gente fala assim, construir mais 4 ginásios, não é somente para competições esportivas, são para shows, para festas, para encontros, e para mobilizar, obter um aumento significativo nos eventos. Então, está de parabéns, né, Ulisses? Eles têm um... Agora, vamos dizer também, eles têm um royalty, eles têm uma facilidade que nossa administração não tem. Você entendeu? Infelizmente, aqui a gente não tem... Nós não temos petróleo, aqui não temos... Facilita então, muito, né? Então, assim, fica mais fácil, Sim, né? Legal. A mesma coisa quando a gente fala de São Caetano também, que tem a maior renda per capita do Brasil. Sim. Então, são cidades que têm como investir, existem até alguns projetos direcionados a isso, eles conseguem capitalizar. Mas mesmo tendo um orçamento, o caso de São Sebastião, tem que ter esse olhar positivo para o esporte, né? Não tenha dúvida. Poderia ter... Não tenha dúvida. Poderia estar encaminhando o orçamento para outras situações. Até porque o esporte ele compreende muito mais somente do que modalidades esportivas de alto rendimento, que vai trabalhar com alto rendimento. Já disse, mas qualidade trabalha de vida, com saúde, a criança, com o adulto, sociabilidade, vai por aí. Com certeza. O Haroldo, nós temos aí... eu fiz uma conta aqui rápida, né? São 46... Se a cidade for completa para essa competição, ela vai levar 46 equipes entre os naipes masculino e feminino, né? E me impressiona o número de participantes. Nós estamos indo aí, pela conta que eu fiz aqui, com 25 modalidades, é isso? Não, são 30 modalidades. 30 modalidades, entre equipes e modalidades, sim, né? E cerca de 350 atletas. Maravilha. É um número significativo. Nós dobramos a delegação. Legal. E dobramos também a expectativa e os problemas também, né? Sim. Olha a participação na cidade. Atletismo, masculino e feminino, badminton, masculino e feminino, basquetebol, masculino e feminino, ciclismo, masculino e feminino, futebol até 20 anos masculino, futebol livre. Futebol até 20 anos é a participação do Flamengo, né? A parceria que o Wilson citou, né? Se dá com o Flamengo também. Sim. O Flamengo vai com o time principal deles no Sub-20, a melhor equipe que eles têm, o melhor elenco que eles têm no Sub-20. Sim, que legal. Eles vão representar Guarulhos. Tem a do futsal, tem a ginástica artística até 16 anos, ginástica artística livre, ginástica rítmica até 14 anos, handebol masculino, handebol feminino, judô masculino e feminino, karatê masculino e feminino, taekwondo feminino, masculino, tênis até 20 anos masculino, tênis de mesa até 20 anos, tênis de mesa livre, vôlei de praia, masculino e feminino, vôlei livre, masculino e feminino e o xadrez. Puxa, é gente, hein, Haroldo? Eu também não posso esquecer de citar as parcerias, como o Wilson disse, que são importantes, né? A USEG, o Estrela de Guarulhos, a Uimpro, a PAGE no basquete, a Apgar no ginástica artística, que vai com o masculino esse ano. Você já citou os 3 meninos aí, vão ter uma boa expectativa com a ginástica masculina para fazer medalhas. O vôlei com a Prove, a CISEG com o handebol. Então, nós temos essas parcerias aí que nos ajudam muito no desenvolvimento do trabalho da Secretaria. Legal. E a palavra é essa, né, gente? São as parcerias. Temos imagens aí, essas imagens que nós estamos mostrando da edição passada. Jogos que aconteceram lá em São Sebastião e Ilhabela e voltam a acontecer lá. Como é que estão as datas aí, Haroldo? Temos um congresso técnico pela frente, é isso? Dia 25, semana que vem, na terça-feira, acontece o congresso técnico na parte da tarde. E no dia 2 iniciam as equipes vão viajar, algumas vão viajar no dia 2, começam a competir no dia 3 e abertura no dia 2 de julho. Legal, desfile obrigatório das cidades, né? No nosso caso, nós falamos aqui que os jogos acontecem em 2 fases. No caso de Guarulhos, este ano, primeira fase, né? Foi a primeira quinzena, né? Sim. As cidades, as regiões pares, a 2ª, 4ª, 6ª e 8ª região acontece na primeira quinzena. Não dá para dizer aqui, né, Haroldo? É difícil a gente apostar numa classificação, até porque, como você disse, outras cidades também se preparam e muito. Mas pela história de investimentos, pela história de cidades, o que se pode esperar, Haroldo? Dá para ficar entre os 6 primeiros aí nessa participação? Nossa expectativa é brigar do 5º para o 3º. Eu acho que você pensar em segundo, que é Mogi e São José, são dos forças campos de que esporte, fazem investimento, custeiam atletas, tem equipes profissionais. No caso do basquete, do handebol, São José então tem o futebol, então tem diversas modalidades. E São José sempre disputa os 3 primeiros nos Jogos Abertos. Mas a nossa expectativa é brigar pelos 4º e 3º lugar. Eu acho que é possível fazer isso. Não dá para criar uma expectativa porque é competição.
você tem a outra equipe, a outra cidade que está investindo também do outro lado e está participando. Então, prognóstico, a nossa expectativa é essa, pelo 4º, 3º lugar. Legal. Passa lá para o Wilson. Wilson, participação sua nos Jogos Abertos foram várias, né? Foram várias. 12 anos regionais de Jogos Abertos. Olha aí que maravilha. Deve ser mais, né? Teve outros que foram, mas já bem dizer, abandonado um pouco a carreira como atleta, né? Mas ainda competi ainda nos últimos Jogos Regionais, ganhou medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze em Mogi das Cruzes. Teve algumas outras aí, mas já não estava mais com a mesma... Eu tô aqui conversando com o Haroldo e com o Wilson, e minha cabeça viaja, né, gente, no tempo. Já lembrei no intervalo aqui de alguns atletas que fizeram Guarulhos se expandir no cenário das competições, e o atletismo não foi diferente, né? Chegamos a um título nacional, né, de atletismo. Fomos campeões do Troféu Brasil em 1980. Troféu Brasil. E quando se fala de regionais Jogos Abertos, tem que pensar assim, João do Pulo competiu nos Jogos Abertos, regionais de Jogos Abertos, Gerson Andrade, Conceição Jeremias, Arnaldo Silva, Robson Caetano, Zequinha Barbosa, Marli dos Santos. Então, assim, nós temos orgulho de dizer isso. Quando a gente faz as comparações, você vê que tem um número de atletas de alto rendimento que participavam, era uma disputa muito grande entre as cidades. Jogos regionais nós chegamos assim, eu lembro o atletismo, haviam 30 cidades, as 10 primeiras brigando na unha. Talvez por essa observação que você está fazendo, e eu acompanho isso muito de perto com vocês, é que fazia com que as praças todas esportivas, seja pista, quadra, piscina, eram lotadas. Você tinha dificuldade de entrar para assistir um jogo de basquete, de repente você não entrava. Muita dificuldade, e a população tinha conhecimento, apoiava, incentivava. Hoje em dia não é que não tem, principalmente no litoral, você vai para São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, eles têm a cultura do esporte. Sim. É diferente de você ir para algumas outras cidades que às vezes acontecem jogos, né, Haroldo? E você não sente aquele envolvimento, cidade, você né, entendeu? Então, antigamente 10 mil atletas, não somente atletas, mas os atletas, toda aquela equipe de infraestrutura que ia junto, transporte, movimentava o comércio da cidade. Dependendo do porte da cidade, você imagina, movimenta restaurante, pizzaria, o pessoal sempre, o atleta sempre uma sorveteria, hamburgueria, o pessoal movimenta muito. Então, assim... É interessante para a cidade sediar uns jogos, é interessante para motivar, para mostrar a sua força também, mas não é como antigamente. Lembrando que na época de Guarulhos, capital nacional do esporte amador, nós tivemos a oportunidade de ser sede 2 vezes, né? Jogos regionais, que foi um aprendizado. Foi. E depois sede dos Jogos Abertos, né, Wilson? Na realidade, Guarulhos sediou a primeira vez Jogos Regionais em 1978. Né? Foi onde teve algumas reformas estruturais, que foi o caso do ginásio da Ponte Grande, que passou a ter uma segunda arquibancada, a pista que se tornou oficial, pista de 400 metros, com serviço de drenagem, tudo ficou maravilhosa. Continuava, era carvão, mas maravilhosa. E outras adequações, mas que foram feitas, e com a construção do ginásio Pascoal Tomeu, né? Que agora completa já 25 anos. Então, assim... O ginásio Bonifácio Cardoso. Também, então, tivemos vários próprios municipais que, através desse movimento, através do interesse em trazer os jogos e de prestigiar a nossa juventude e nossos atletas, foram feitas. Olha, com certeza foi a estratégia que... Eu não estou lembrando o nome depois vê para mim, produção. Aliás, perdão, prefeito, mas vou mandar um abraço para o prefeito de São Sebastião, Felipe, que nos deu uma entrevista maravilhosa. Eu acho que ele usa desse expediente, viu, Wilson? Trazer os jogos para São Sebastião para que a cidade ganhe estrutura, né? Com certeza. Acaba envolvendo outras frentes, né, judiciário, legislativo, e com isso a cidade vai se aparelhando, né? Acaba sendo um exemplo. Não é diferente do Rio realizando Jogos Pan-Americanos, Olimpíada. Agora em São Paulo nós estamos com um grupo de professores, quase 200 professores entre Secretaria de Esportes e Educação, fizemos um convênio com o Paralímpico. Aliás, parabéns, Wilson. Foi nota 10. E você vê, amanhã vai ter um evento, uma assinatura importante no Centro Paralímpico com a presença do presidente da República e outros grandes ícones da política e do esporte principalmente, que é o principal. Então vai ser assinatura de convênios importantes. Então é assim, a partir do momento que você tem centros esportivos significativos de porte, como é o caso agora do Sesc em Guarulhos, você pode ter certeza que vai beneficiar em muito o esporte guarulhense. Felipe Augusto é o prefeito lá de São Sebastião. Depois me localiza o prefeito aí de Ilhabela, né? Mas estivemos lá com o prefeito Felipe Augusto e ele fez essa abordagem aí, né,
desses investimentos de São Sebastião. Parabéns aí à administração de São Sebastião por essas questões todas envolvendo o esporte. Wilson, você tem um papel importante na secretaria hoje. Obviamente, a logística para você participar de uma competição dessa é grande, né? E aí entra várias questões: transporte, alimentação, hospedagem. Como é que estão essas questões? Graças a Deus está tudo em ordem. Estamos esse ano com uma tranquilidade maior do que o ano passado no quesito a licitações, né? Então, assim, estamos com a melhor expectativa possível. As equipes que irão competir estão animadas, estão motivadas e estamos aí aguardando aí o desfile. O desfile, tudo bem que antes vem a infraestrutura, vem toda uma equipe de manutenção, equipe administrativa, eu, o Haroldo, o Cato, o Tom, o Josué, o Cato, uma turma toda que vai lá para poder proporcionar esses atletas, recebê-los com carinho, com o seu alojamento, com os beliches já montados, as camas, né? Mas assim, a expectativa é muito grande, então nós sabemos das dificuldades, sabemos que talvez o momento não fosse ainda ousar tanto, mas é assim, a gente também só tem as coisas quando a gente ousa, né? Então é uma coisa que a gente aprende no esporte, né? Você tem que sonhar alto e jogar alto. Então a gente tem que parabenizar aqui o nosso secretário, Rogério Raman, o nosso prefeito, que está dando todo o suporte também, prefeito Guti, e a gente esperar o melhor para a cidade através de uma boa colocação, trazer mais medalhas, mais títulos e muitas classificações, bem mais, né? Muitas classificações para os Jogos Abertos do Interior. Márcio Tenório, prefeito de Ilhabela. Então, parabéns também ao Márcio Tenório. Prefeito, é isso aí, olha. De mãos dadas aí com São Sebastião, sem dúvida vamos ter aí uma grande competição. E que eu passo aqui para o Haroldo, o Haroldo, você falou do congresso técnico, aí define, gente, sorteio das chaves, a quem joga com quem, aonde, aquela coisa toda. A partir daí, então, o trabalho deles entra em cena, porque já começa a ter aquela logística toda de saber quando joga, e não pode bobear, viu, gente? Porque é uma competição rápida, não é, Haroldo? Varam a madrugada lá, olhando, esperando chegar os boletins. Atualmente o boletim facilita bastante, porque antigamente no teu tempo era 3 horas da manhã, você acorda do técnico, você vai acordar, vai jogar daqui a pouco. Hoje não dormia, você consegue reduzir um pouco esse tempo com a questão de informática, os grupos de WhatsApp. Então, reduziu bastante essa questão de informação. Entendi. A rapidez, a velocidade da informação, que facilita bastante. Quais são as primeiras modalidades que o Guarulhos vai entrar em disputa? Badminton, basquete feminino, ciclismo, futebol feminino e futebol masculino, o handebol, depois na sequência entra karatê, taekwondo, o judô fica para o meio da segunda semana e o vôlei de praia. Muita coisa acontecendo no jogo, logo de saída. Simultaneamente eram umas 8 ou 9 modalidades competindo. Quantas cidades nós tivemos no ano passado nessa região, você lembra? Foram, se não me falha a memória, 42 cidades que foram participantes. Vale do Paraíba e Litoral Norte. São Paulo, região norte aqui da Grande São Paulo e o Litoral Norte. Legal. Tá aí, gente. Produção, como é que nós estamos de tempo? Vamos voltar a falar de Flamengo ou não? Não vai falar de Flamengo? Bom, só para não deixar de falar do Flamengo, esse final de semana quem que manda o jogo aqui? O AD, né? O AD que precisa de um empate aí para poder, juntamente com o Flamengo, lembrando ao telespectador e torcedor, 4 equipes do futebol passam para a próxima fase, e aí a competição começa a funilar, e aí precisa jogar futebol. Fase de classificação, passando 4 de um grupo de 7, né? Tem aí uma certa facilidade, né? Mas agora é que a coisa começa realmente a complicar aí, que são as próximas fases. Tomara que o Flamengo, que o AD se classifique também como Flamengo e que tenhamos boas participações aí das nossas equipes nessa competição. Eu falo aqui para o telespectador, disputar a segunda divisão aqui em São Paulo, gente, aqui é o estado, a legislação esportiva dos estados, elas são diferentes. Aqui nós temos a 1, a 2 e a 3, e depois temos a segunda divisão. Então aqui é um grande celeiro, né? Futebol, legal essa ideia da federação de abaixar a idade da segunda divisão, atletas até 23 anos. Isso incentiva a descoberta de novos valores, né? Novos talentos aí para a modalidade. Ô, Haroldo, legal, né? A gente deseja a você, a toda a sua equipe aí, né? Sucesso nessa participação. A gente, a partir de hoje, o programa aqui fica voltado para os jogos, né? Vamos trazer aqui atletas, técnicos, e a visibilidade aqui é total.
nessa competição, e o Câmara Esportiva viaja, né, com a delegação. Aliás, obrigado pelo carinho, né? Vamos estar lá trazendo sempre tudo para vocês da participação da cidade. Legal, viu, Haroldo? Ulisses, obrigado por você abrir esse espaço para a gente aqui informar a população do que vai acontecer nos Jogos. Eu sei que você vai estar lá com a gente, passando boletins diários aí, pela internet, pelo programa, pelo YouTube, Facebook. Que é muito importante para a gente divulgar a programação, porque muita gente acompanha, por a gente não ter uma TV assim aberta, um canal local, uma Globo local, por exemplo. Essa ação de vocês contribui muito na divulgação do evento. Legal. Wilson, quer acrescentar alguma coisa? Obrigado, viu, pelo carinho. Agradecer a TV Guarulhos. Você vai de chefe da delegação? Não, esse ano aqui eu passei o bastão pro Tom. Passou pro Tom. Tom. Não havia sido ainda, aí começou a chorar um pouco. Ele não chora quase. Aí eu falei, Tom, você merece, tá aí junto com, né, tá à frente. Legal, da o Tom, equipe, que é o secretário nosso amigão, junto, né? Hoje secretário, sou isso, subsecretário. Não? Subsecretário, isso. Então eu falei, acho justo, né, Ulisses? Eu fui 2 anos seguidos chefe de delegação. Deixa Deixa o Tom, deixa eu passar o bastão para ele, é bom para ele Legal. sentir um pouco. Assim também um prêmio para ele, merecedor. Um abraço ao Tom, né, que ele estando no comando da delegação, que também Eu estarei lá, viu? Só que ele... Tá bem parado, viu, Tom? Aí, Haroldo, Wilson, né? Aí fica tranquilo a tua tarefa. Mas, enfim, um abraço a você, um abraço ao secretário de esportes, né? Tá devendo 2 jarras de limonada para nós, né? Precisa pagar as dívidas aí, Tom. 2 jarras de limonada lá nos jogos. Legal. Wilson, força para vocês, né? Obrigado da vinda de vocês aqui. Que tenhamos aí uma boa participação na cidade. E lá na frente, Marília, né? Jogos abertos. Marília. Nós te agradecemos e pedimos aí que a nossa população torça muito por nossos atletas. Eles dependem muito da motivação, do incentivo de vocês, do reconhecimento. Muito obrigado. Legal, tá aí, gente. Presença importante, então, aqui no Câmara Esportiva. Profissionais de Educação Física, o Wilson, o Davi, o Haroldo, falando de esporte, falando de jogos regionais, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. O Câmara Esportiva volta na próxima quinta-feira, às 13 horas. Até lá. Vai, Corinthians!